só com Dilson Bebê. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Wilson Brasil. União da Paraíba, intoxicação alimentar. Mais de 100 estudantes da UFPB passam mal após refeição no RU. Folha de São Paulo, calor intenso leva Rio a emitir alerta inédito. E São Paulo bate recorde do verão. O estado de São Paulo, Lula culpa intermediário e fala em venda direta de combustível. Valor econômico São Paulo, consumo começa ano mais fraco e indústria tenta novos repasses de preços ao varejo. O Globo Rio de Janeiro, Judiciário pagou quase 7 bi em vencimentos fora do teto em 2024. O Dia Rio de Janeiro, auxílio dívida. Inadimplentes terão incentivo de 100 no feirão Limpa Nome. Correio Brasiliense, GDF ampliará biometria para frear a ação dos valeiros. Estado de Minas, BH tinha escalada na ação de ladrões de veículos. 0 hora Rio Grande do Sul, em alerta contra a Rússia, líderes europeus defendem alta no gasto militar. Diário do Pernambuco, Carnaval é temporada para novos golpes financeiros. Jornal do Comércio também no Pernambuco. Pernambuco assina contrato para instalar 2.000 câmeras de segurança. À tarde, Bahia, Feirão Limpa Nome oferece auxílio dívida de até 100 mil. E finalizando, o Diário do Nordeste no Ceará. Estudo aponta violência política de gênero no Ceará. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Hoje, uma terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. E hoje está previsto para as 19 horas dessa terça-feira o início do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dos agravos regimentais contra a decisão do ministro relator André Ramos Tavares, que, ao reformar o acordão do Tribunal Eleitoral da Bahia, manifestou-se favorável à candidatura e eleição por consequência da prefeita Sheila Lemos do União Brasil. Meu amigo Marcondes Oliveira, profissionalismo total aqui no comentário, sua opinião. Bem, a minha opinião é de que, como o relator aí, ele já deferiu o voto dele praticamente, né? Quando ele ele fez aquela decisão monocrática. Então, eu entendo como deferimento do voto dele já. Ao menos que, nesse percurso, ele resolveu mudar de opinião. Então, se ele não resolveu mudar de opinião, antes do jogo começar já está de 1-0. Embora que eu gostaria, tem hora que eu fico torcendo no Brasil, que eu gosto de ver as coisas assim acontecerem, para mim poder pelo menos falar assim, eu vivi para ver isso. E aí, se de repente a gente vê uma decisão dessa, contrariando a vontade da esmagadora maioria da população, que foram às urnas e escolheu assim, de repente a gente vai ter um novo jogo. E tendo um novo jogo, a atual prefeita é logo a carta fora do baralho. Mas aqueles que postularam, será que postularão? E os que não tiveram a audácia de ir para o jogo, terão a coragem de ir agora? Olha, vai ser uma cena, um negócio assim, como nunca visto antes na história dessa cidade. Muito bem, em decisão monocrática, o ministro afastou a suposta alegação de inelegibilidade, reflexa de parentesco, o que configuraria terceiro mandato consecutivo do grupo familiar. A Sheila é filha da Irma, vice-prefeita que assumiu temporariamente a prefeitura na gestão 2017-2020. Um comentário profissional, porque na realidade merecimento não entra aqui. O que entra aqui é a lei e é o conhecimento ao pé da letra da lei. Então a gente não pode... mas Deus não vai deixar... Não é por aí. Não é por aí. Irapuã Sampaio. Eu acho o seguinte, a decisão está com os magistrados. Eles estudaram, estão analisando o processo. Não adianta a pessoa ter 1 milhão de votos se estiver errada. Mas se estiver certo com o voto, a justiça aprova. Você entendeu?
eu acho que a decisão judicial eles tomarão corretamente. Não precisa medo, nada. Agora, isso aí causa um tormento danado. Desconforto. Tá? Um desconforto que a pessoa sabe que vai ser julgado por uma coisa que ela acha que ela não fez ou não fez, tá? Então fica assim um negócio meio inseguro. E até para a nossa cidade, já que nós não temos grandes lideranças. A juventude não se interessa muito por política e os veteranos estão mudando para o andar de cima. Infelizmente, se você procurar, lideranças antigas não tem mais. Pouquíssimas, entendeu? Então, tudo de mudança para o andar de cima. Fica meio complicado, porque aonde não se renova, não cresce. Eu não tenho dúvida disso. E Brasil? Esse cara me deixa assim, né? O Brasil. Assim da porra, vai brincar. Mas deixa eu falar aqui Quem também. não renova não cresce, né? Não cresce. Já dizia a propaganda da CEPLAC. O blog responsável pela matéria procurou as 3 partes envolvidas para saber qual a expectativa em relação ao julgamento. A prefeita Sheila Lemos disse que está muito tranquila, porque confia na justiça e tem convicção de que sempre pode ser candidata. O julgamento por todos os ministros do TSE irá confirmar a minha elegibilidade e a vontade de quase 60% dos eleitores conquistenses que pela primeira vez decidiram a eleição em conquista do primeiro turno e elegeram uma mulher para trabalhar pelo futuro de nossa cidade, afirmou a gestora conquistense. Ela fala muito é porque é mulher, é porque lá ela é mulher, porque ela fala muito sobre isso, né? Então, eu acho que não cabia nem esse comentário dela aqui. Não. Ela mesma Acho que é inoportuno. Inoportuno, não deveria. Advogando em casa. Não pode, ela mesma acabou, né? Para Marcos Adriano, que foi o primeiro a questionar a elegibilidade de Sheila, ainda a instância local, esse julgamento é importante, não somente para a vitória da conquista, mas para todo o Brasil, porque vai consolidar o entendimento acerca da inelegibilidade em questão e evitando que em novas eleições se repitam as questões judiciais que permearam a eleição em nossa cidade. Aguardamos que o judiciário analise detidamente o caso e que a justiça seja feita. Nem Valdenor, nem a coligação quiseram falar com relação ao assunto, meu amigo Deus bebê. Pois é, antes de falar alguma coisa em relação a isso, aproveitar que hoje é dia 18 de fevereiro, Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo, viu, gente? Olha só. Pinga não? Não, pinga não. Então tá. Pois é, tá na mão dos magistrados, né? Em relação a essa questão de Sheila, e a gente vê que ela foi empossada monocraticamente, e a gente vê, Brasil, que não tá essa conversa toda, esse nhenhenhen, como foi mais cedo naquela decisão, né? Pô, de conquista você pergunta, eu perguntei a um amigo, e aí, como é que tá a situação de Sheila? Ele, rapaz, hoje ele nem sabia que ia ser com certeza. Ele nem sabia que por hoje isso que eu discordo quando diz que Vitória da Conquista é uma cidade altamente politizada. politizado. Pois é, então ele nem sabia que ia ser hoje, pô. Então, se trata que... E também já tá uma coisa já desgastada, então vamos esperar aí agora Eu quero ouvir depois do Marconde com relação a isso, porque eu tenho aqui outro comentário que diz o seguinte, ó, uma das principais vozes a questionar a candidatura da prefeita, o advogado e jornalista Paulo Nunes, publicou um novo vídeo em seu canal falando do tema. Apesar de manter sua visão inicial sobre as questões legais, Paulo Nunes disse que não acredita em mudança na decisão do ministro André Tavares, sendo mantida, na opinião do jornalista, a elegibilidade de Sheila e o resultado da eleição em primeiro turno. O blog que estamos lendo, e eu vou dizer o nome daqui a pouco, que eu me perdi aqui, o blog acredita, e eu também estou pensando nisso, tá aí. Orlando Lima. Eu acabei, e Orlando Lima. Um abraço, viu, de Orlando, muito obrigado, de Orlando sempre com assuntos importantes aqui no seu blog, é por isso que eu digo. E ele é jornalista, vale se dizer. Jornalista. Acompanhe sempre o blog do Orlando. Aí ele está dizendo aqui, acredito, eu também acredito, Orlando, acredito que haverá pedido de vista e o julgamento será suspenso nessa terça-feira. O que você acha? Olha, interessante. Olha, por se tratar de um fato inédito, porque quem está dizendo isso aqui, eu estou repetindo, estou feito papagaio. Eu estou feito papagaio. Dentro do teor do qual aconteceu esta situação, não existe fatos anteriores. Em conquista. E segundo os próprios advogados, que isso aí quem falou com bastante
bastante ênfase foram os advogados durante o pleito. Sim. O senhor Alexandre Pereira. Isso. E o outro advogado era Gutenberg Macedo, que parece que hoje é o presidente da OAB, subseção de Vitória da Conquista. Então, assim, é uma situação que está deixando todo mundo assim na expectativa. Tudo pode acontecer e nada pode acontecer. Inclusive nada. Porque, e outra coisa, gente, quando você sente aí a ausência de um dos reclamantes, que foi o senhor deputado Valdenor Pereira, que foi candidato, ele foi um dos reclamantes aí dessa situação. Ele está mais ou menos balizado o seguinte: o rapaz do Avante, nem tanto. Dona Lúcia, nem se fala, nem se comenta nesse negócio, porque eles sentiram verdadeiramente, senhores ex-postulantes, a cidade disse para vocês o que vocês representam para ela. Pronto. Eu acredito que os números são frios, mas são honestos. Perfeito. Os números são frios, mas são honestos. Todos os 3 postulantes tiveram a avaliação eleitoral segundo a leitura que a sociedade conquistense faz dos serviços e do não serviços prestado por cada um dos postulantes. A prefeita teve quase 60% e os demais arrebanharam o restante. E aí, o recado já foi dado. Eu perguntaria hoje, caso aconteça, em 90 dias, no máximo, teríamos que ter uma nova eleição. Isso. O presidente da Câmara, o senhor Ivan, assumiria essa cadeira amanhã, por exemplo, e o barco ia ser tocado aí pelo TRE para termos novas eleições. Gente, quem viria na condição de oposição a um candidato apoiado pela atual prefeita? Eu teria minhas dúvidas de saber se... Será que íamos ter chapa única? Eu acho que não. Complicado, olha só. Participa dos julgamentos pelo menos 7 ministros. Os titulares ou, na sua ausência, os substitutos, além de um representante do Ministério Público Eleitoral. O assessor de plenário, que auxilia durante a sessão jurisdicional, que é o caso da terça-feira, que vai acontecer hoje. Ao iniciar a sessão jurisdicional, a presidente da corte, quem é? Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, concede a palavra ao secretário da mesa, que realiza a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, a presidente anunciará o processo, que será analisado pelo colegiado, e passa a palavra ao relator, que lê o relatório e apresenta o voto sobre questão jurídica. Correto? Correto. Após as palavras do relator, a presidente Carmen Lúcia tomará o voto dos demais ministros. A votação se dará nesta ordem: ministros do STF, do STJ e da classe dos advogados, mudando-se a precedência dos votos a depender do relator. A presidente votará por último. Aqui a presidente vota, né? Vota, o voto Minerva. Interessante. Mas é Minerva? Ela vota? Ela está dizendo que havendo empate. Não, mas não está dizendo isso. Está dizendo aqui o seguinte: se dará nessa ordem: ministro do STF e do STJ e da classe dos advogados, mudando-se a precedência dos votos a depender do relator. A presidente votará por último. O voto de Minerva, né? É o voto de decisão. Caso o julgamento seja interrompido por pedido de vista, solicitação de mais tempo para analisar o caso, que é o que se espera e alguém está dizendo que vai acontecer, formulado por algum ministro, ele terá o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Estou me lembrando de Coriolano Salles. Todo dia, vamos, agora cai, não cai nada, rapaz, é impressionante. Will, só que eu tenho É para devolver o processo para análise pelo colegiado. Se a data limite não for cumprida, o processo será automaticamente liberado para a continuação do julgamento. Sim, pô. Em tratando-se de Brasil, tudo é possível, porque ontem recomendaram comer picanha, hoje o presidente está recomendando o quê?
Pão com mortandela. Não, o ovo já caiu. É pão com mortandela e aguarde que a mortandela vai subir de preço. Não, na realidade, nem isso, né? Porque o presidente está dizendo assim, se tiver caro, não compra. Se tiver caro, não compre. Irapuã fez uma recordação aqui, porque no Brasil tudo é possível. Eu me lembro que no episódio do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a gente teve uma situação totalmente diferente da situação de Fernando Collor de Mello. Quando Fernando Collor de Mello ficou impedido ali os seus 8 anos, que segundo o que a lei determinava, já no episódio da ex-presidente Dilma, o então presidente lá da corte, ele chega e convoca uma nova votação para a questão da elegibilidade da ex-presidente. E aconteceu daquela forma. A gente tem visto aqui cidadãos sendo presos e etc. sem processos. Já outros são coisas e coisas. Por exemplo, alguém colocou lá assim que o caso, o Robinho, ele cometeu, segundo a acusação que pesa sobre ele, né, um crime lá na Itália. E ele foi julgado aqui no Brasil. Já aqui no Brasil, o atual presidente, segundo as acusações que lhe pesavam, ele cometeu o crime aqui no Brasil e não pode ser julgado na corte de Curitiba. É um pouco estranho. É um pouco estranho essa nossa justiça. Se tratando de justiça aqui no Brasil, é igual urna e fralda. Você só sabe o resultado depois que tu abrir tudo para ver o que tem lá dentro. Muito bem, são 15 horas e 26 minutos. Então vocês acham que não vai dar em nada? Eu acho que... Pode não dar e pode dar em tudo. A gente, infelizmente, se tratando de judiciário no nosso Brasil, a gente não pode prever nada. É igual o clima. Uma coisa eu garanto, tem muita gente preocupada, quem tem cargo... não tem dor. Pronto, isso é... Eu não tenho essa preocupação. E nem eu. E nem o nosso programa, porque nós não estamos... No contra-cheque de ninguém. Mas se você for buscar aí a sociedade em si, aí não estou nem sabendo que hoje vai ter essa votação. Agora, se tratando... A partir das 19 horas, viu? Olha, é o seguinte, se tratando da opinião pública, daqueles poucos que eu pude ouvir, até mesmo de pessoas partidariamente contrárias à prefeita atual, e que disseram, votei contra, outros eu anulei o voto, disseram que não concorda com o episódio que está em curso e que não concorda de que a prefeita, porque eles sentem o seguinte, que a cidade de Vitória da Conquista, se não soube de projetos dos outros, dos adversários, mas dessa situação foi muito massificada. Conquista marchou para as urnas, ciente de que a prefeita passava por esse risco. Isso. E a cidade ainda assim a referendou. E parece que quanto mais se abordava o assunto pelos seus oponentes, mais a prefeita ela crescia na sua campanha. É verdade. Foi isso aí? Isso era arte. Foi competência. O que não faltou, o que faltou nos demais. Tá? Aí cada um, né? Ganha-se eleição quando se mostra projeto. Se você está com o poder na mão, você não vai mostrar que vai fazer, você tem que mostrar o que fez. E na realidade a prefeita trabalhou bastante. Foi 100 quilômetros de pavimentação em Vitória da Conquista. Ô Puan, aí você falando dessa questão de marketing, me faz eu lembrar do episódio Cori Zé Raimundo. Eu trabalhava fazendo publicidade de muro naquela ocasião e a gente estava ali fazendo para um e para outro. E aí é o seguinte, de repente surge uma história. Cadê a fita, Zé? Mostra a fita, Zé. Então, ao invés dos políticos, dos postulantes estarem apresentando o que pretende fazer em caso de conseguir o pleito, estavam fazendo acusações, falando mais do seu oponente do que de si. Fale mal ou fale bem, mas que fale de mim. E aí a prefeita, nesse caso, ficou parecendo massa de bolo ou clara de ovo. Quanto mais apanhava... mais crescia. Muito bem, são 15 horas e 29 minutos. Daqui a pouco, 15h30, 3h30.
E todo mundo esperando hoje, e todo mundo vírgula, né? As pessoas que estão mais próximas, estão mais ligadas a esse assunto, esperando os resultados e que a gente acredita que realmente vai haver pedido de vista, porque nessas votações geralmente corre alguma coisa por fora que eu não sei o que é. Comentam-se que na Prefeitura de Conquista, eu não sei quem é. Olha, estou sendo honesto, hein? As pessoas estão dizendo que está tendo um Alexandre de Moraes na Prefeitura de Conquista, eu não sei quem é. Bom, então vamos mudar de assunto? Tá aqui, ó. Paraná Pesquisas, com mais de 36% das opções de voto, Bolsonaro aparece na frente de Lula? Ah, então vamos aqui. Olha só. Observe bem como as coisas mudam. Ó. Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira pela Paraná Pesquisa mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, 36%, está na frente de Lula, 33,8%, em um cenário estimulado em que os candidatos são listados aos entrevistadores. Sabe como é isso? Explica aí. É quando eu apresento aqui uma lista de postulantes. Nós temos aqui na mesa o colega ali, Jonatas, nós temos o Wilson Brasil, nós temos o Irapuã e nós temos o Dilson, o famoso bebê. É o famoso. E aí a gente apresenta. Eu quero esse. Eu quero esse, eu quero aquele. Aí, de acordo, também é o seguinte, é preciso observar qual foi o modo de apresentação desses nomes, porque muitas das vezes eles podem ser tendenciosos. É verdade. Eu tenho a impressão que vai escolher bebê, porque quer saber que lance de bebê. Que lance de bebê é esse? Mas bebê pode? Bebê, esse é que é o problema. Então já beber. Não deixa de causar expectativa, não deixa de causar suspense, já que é bebê, porque bebeu ou é bebê porque é muito novo. Pois é. Deixa já pra lá. Na pesquisa espontânea, em os presidenciáveis, não são apresentados. Lula com 19, aparece à frente de Bolsonaro, 17,6. Em terceiro lugar, nesta modalidade de apuração, está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com apenas 13%. Na região Nordeste, Lula ainda mantém a dianteira, mas sempre, né? Impressionante, né? Lembrando que... Será que é porque ele é do Nordeste? Pode ser. Pode ser, né? Na região Nordeste, Lula ainda mantém a dianteira com 47,3%, seguido por Bolsonaro com 25,3%. Olha só a diferença já, né? Já na região Sudeste, o ex-presidente bolsonarista lidera a pesquisa com 38,1% das opções e o Lula aparece segundo com 33%. Já não é tão grande. Olha só as coisas, como é que dá, né? Então, olha só. O estudo eleitoral mostrou a preferência pelo político de extrema-direita também no Norte, Centro-Oeste, bem como também na região Sul do país. Mais ou menos onde ele ganhou as eleições. Olha bem, está acontecendo alguns episódios e o povo esperou, de repente, as pesquisas começam a mostrar, porque é o seguinte, 2 anos já se passaram da atual gestão, já é tempo suficiente para que o governo pare de estar olhando para o retrovisor e lembre que tem um para-brisa na sua frente que seja mais interessante. E o povo já não está com muita questão de olhar lá no retrovisor, porque o retrovisor do povo não é muito bom, nunca foi, porque diz que brasileiro tem memória curta, e aí o povo está querendo saber da realidade atual. Exato. E dado algumas situações que a equipe do governo tem demonstrado e algumas pessoas do governo que são blindados pelo atual presidente, tais como o senhor ministro Fernando Haddad, bem como da Economia, e bem como o senhor ministro Rui Costa da Casa Civil, que são dois ministros blindados pelo atual presidente, eles não estão fazendo não estão tendo desempenho à altura do qual eles estão sendo colocados. E aí, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente porque eu sou brasileiro e se o governo não vai bem, quem não está bem não é o presidente Lula, e sim sou eu e os demais brasileiros que não estão bem, que estão sentindo que nós é que estamos pagando a conta. Então está acontecendo isso aí. A insatisfação está começando a ser manifestada. Muito bem. Agora olha só, viu, pô? Olha só essa daqui, ó. Quanto ao gênero, a pesquisa revelou que Lula, 35%, apresenta o melhor desempenho diante do eleitorado feminino. Neste quesito, Bolsonaro está na segunda colocação com 33,7%. 35%. Empate técnico. 33,7% empate técnico. Já entre os homens, Jair lidera com 38%, seguido por Lula com 32%. Aí já está fora do empate. Já está fora do empate. O grande problema é o seguinte, chama-se... Quem você avalia aqui? Por que o eleitorado feminino tem a preferência por Lula?
É porque é mais fácil de ser roubado. Mais fácil de ser enganado com a Bolsa Miséria. Porque quando foi feita essa Bolsa Família, a chamada Bolsa Escola, a ideia foi de ACM, Antônio Carlos Magalhães, foi tirado do Fundo de Indigência, chamado Fundo de Miséria, para resgatar pessoas que estavam passando necessidade. A ideia era profissionalização das pessoas, tá? Não era para comprar comida, era para ter curso profissionalizante, porque o mercado na época exigia. Você não vê programa de profissionalização do governo, de graça, você não vê, para a classe feminina ou masculina. Você vê um cara de 50 anos já cansado virando concreto, ele não teve a oportunidade de ser um eletricista, um pintor, um torneiro mecânico. Falta incentivo da profissionalização do povo brasileiro. Hoje são 22 milhões de brasileiros que recebem essa Bolsa Família. A Bahia é campeã. Se é campeã no recebimento, é campeã também na miséria. Porque 600 a 800 reais não mantém uma casa. Não dá nem para pagar o aluguel e a água e a energia. Verdade. Ainda mais com esgoto caro. Esgoto tá caro. Então, eu vejo por aí. Entendeu? E outra coisa, se você observar, nós ainda temos 6 a 8% de pessoas analfabetas. E o povo, quanto mais analfabeto, mais é fácil de você dominar. Não tenho dúvida. Entendeu? Você vê, tem projetos aí no interior do município de 30 anos, 40. Aquela barragem de Anangé foi em 42 que anunciaram a primeira vez, veio sair quando? Nos anos 80. Então, enganam o povo durante 15, 20 anos. Quando eles desconfiam que o povo cansou, é que faz a obra. É verdade. E é isso. E você vê que hoje, no país, tem mais de 4 mil obras paradas do chamado Programa de Crescimento. Aceleração do crescimento. É a aceleração do crescimento. Da PAC. Dilson Bebê. Brasil, eu vejo uma preocupação e uma confusão na cabeça do eleitorado brasileiro, porque é o seguinte, essa pesquisa foi feita com o presidente Bolsonaro, né? Sendo, claro, se caso ele for elegível, né? Mas logo, então a gente vê que o Brasil, a direita não tem um candidato à altura para concorrer com Lula. É o que está mostrando aí as pesquisas. O Lula não saiu candidato. Não tem. Então, eu acho que gera uma confusão na cabeça do eleitorado, eu acho porque... que tem. Não tem. As pesquisas que foram... Observe bem, Tarcísio Freitas será não chega junto. Já fizeram as pesquisas com Tarcísio Freitas. Sim. A porcentagem é longe de Lula. Não chega nem perto. Então o que acontece? Lula vai emplacar 80 anos agora como presidente de novo, não. Tem novo? Sim. Porque olha, vale destacar que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue inelegível até o ano 2030, após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas olha só outro cenário aqui. Michele Bolsonaro no páreo, num cenário com Michele Bolsonaro e sem o seu cônjuge, a pesquisa estimular apontou a liderança de Lula 34,1, seguido pela ex-primeira-dama com 27,2. Não está tão longe. Mais atrás aparece Ciro Gomes com 9 e Gustavo Lima com 8. Sim. Olha, me perdoe os fãs do cantor. Não conta ninguém, mas eu que se dá no Brasil, um país que... É brincadeira, né? E tem Luciano Huck que pode se lançar. Levar a sério, né? Não pode. É possível uma coisa dessa. Então a situação, meus amigos, é a seguinte: o Bolsonaro, eles querem, quer dizer, a gente imagina que isso pode acontecer a mesma coisa da eleição passada, quando o ex-presidente Lula, aliás, quando o atual presidente Lula estava preso, impedido de ser candidato. Ser mais ou menos a mesma coisa. E que Deus tenha piedade da gente. Olha, é prudente observarmos que há sim, amigo Dilson, nomes para a gente consegue enxergar nomes da direita, da chamada direita no Brasil, ou de pessoas que não estejam em sintonia com o governo, podemos assim dizer, atualmente, que seria a esquerda pela prerrogativa dessas nomenclaturas direita e esquerda. Quem está de fora é que é a esquerda, viu, gente? Quem está no governo sempre é a direita, segundo a Revolução Francesa. Aí é o seguinte, nós temos nomes, e temos nomes sim, porém, não é achável, é nome que substituiria hoje a figura do presidente Lula para capitanear uma eleição contra qualquer que seja aí o nome. Porque a gente não vê, inclusive, o presidente, depois da avaliação que ele teve na quinta-feira pelo Instituto
Datafolha não... Foi Datafolha. Datafolha, foi. O Datafolha, ele deu aquela avaliação de apenas 24% Foi. de aprovação do governo. Ele disse que só sairia Uma queda, candidato em 2026 se estiver em 100% da sua saúde. Coisa que, no meu ponto de vista... Ele já não está. No meu ponto de vista, foi como disseram, ó, estou abandonando o barco, porque é muito raro você encontrar pessoas acima de 50 anos, eu vou dizer acima de 50 anos, que possa dizer, eu estou gozando de 100% da minha saúde. Apesar dele dizer, há pouco tempo, referindo-se ao senhor John Biden, o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente dos Estados Unidos, que ele era um homem de 70, com vigor de 30 e que estava com a potência sexual de um homem de 20. Então, agora, de repente, ele já começa a manifestar o sinal. Então, no meu ponto de vista, está jogando a toalha. E ontem já saiu conversa de que ele apoiará o senhor Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente, como candidato a presidente. Aí, de repente, aquele picolé que era de chuchu tornar-se-á picolé de beterraba. É verdade. Está tudo esclarecido aí. Vamos mudar aqui de assunto porque está voltando ao nosso programa. Não é que ele tinha saído, não é meu amigo Dilson. Dilson está preocupado ali com o telefone. Alguma coisa de certo não está errado. Ou de errado não está certo. O INSS permite aposentadoria aos 50 anos em 2025, entenda novas regras e impacto. Nós sabemos que existe um público no Brasil que gosta de decidir as coisas só lendo as manchetes. Tem gente que aquelas letras quanto maior, né, é que eles enxergam e ali leu aquilo ali para eles e dizer é o bastante. Então. E aí eu fui buscar a opinião de quem? Do doutor Alessandro com relação a isso, se realmente é verdade. Porque a partir de 2025 a idade mínima para aposentadoria será de 59 anos para mulheres e 64 por ano para homens, correto? Correto. E eu fui buscar o doutor Alessandro, que está aqui na ponta da linha, vai falar conosco. O sistema de pontos exige que mulheres alcancem 92 pontos, 10 pontos. E homens, 102 pontos. Essas regras continuarão mudando progressivamente até que a idade mínima atinja 62 anos para mulheres e 65 para homens. E o doutor Alessandro pensa dessa forma aí. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu nobre Wilson Brasil, Dilson Bebê, Irapuã Sampaio, Dárcio, né, todos os nossos amigos aí que faz parte aí do programa Comunidade em Ação, toda a equipe aí, a direção da Rádio Melodia, doutor Ebenezer. É sempre uma satisfação renovada falar com cada um de vocês, de modo especial, uma boa tarde aos nossos ouvintes, né, que é a razão de ser, de existir, de toda a programação aí na rádio. Veja, o senhor me encaminhou uma matéria em que o título da matéria diz: INSS permite aposentadoria aos 50 anos em 2025. Entenda novas regras e impactos. Então, quem lê um título desse vai pensar que há uma mudança, ou que ocorreu alguma mudança no ano de 2025, o que não ocorreu. Não há nenhuma mudança inerente às regras existentes para requerer a aposentadoria, o segurado que porventura tenha direito, inerente à legislação regente. Então, esse título não mantém qualquer relação com a realidade, com a legislação vigente. Continua a mesma regra, né? Contribuição e idade. Quem porventura antes da reforma, antes de 2019, da aprovação da reforma da Previdência, tinha alcançado o direito a requerer aposentadoria por tempo de contribuição, esse direito está mantido, né? O direito adquirido, evidentemente, que ele tem direito ainda que nesse momento de requerer, caso isso tenha aferido antes da reforma. E para aqueles que tinham pouco tempo restando de contribuição
para requerer a sua aposentadoria, pode entrar na regra de transição, que isso aqui nós já falamos em diversas outras oportunidades, né? Que é o sistema de pontos e a questão do pedágio, né? 50% e 100%, a idade progressiva. Então, todas essas situações devem ser analisadas em caso específico de cada segurado. Então, essa aí é a realidade, meu nobre Wilson Brasil. E outra coisa, tem também a aposentadoria especial, né? Aquelas pessoas que trabalham com produtos nocivos, né? Com periculosidade ou mesmo insalubridade, a depender do grau de insalubridade. Ele tem um tempo mínimo que varia aí entre 15 anos de contribuição, 20 e 25 anos, a depender do grau de periculosidade ou insalubridade que é exposto àquele trabalhador. Então, a regra da aposentadoria especial também é específica para cada segurado que, porventura, venha ou desenvolve atividade especial, também é beneficiado com o tempo menor de contribuição para requerer a sua aposentadoria. É isso aí, meu nobre Wilson Brasil. Sempre uma satisfação renovada falar com cada um de vocês. Já tinha algum tempo que eu não era consultado e nem era convidado para tecer quaisquer comentários nesse programa, mas estamos e continuamos à disposição de cada um de vocês. E um abraço fraterno aí a você, extensivo aí a toda a equipe e a cada um dos nossos ouvintes. Muito bem, tá aí, são 15 horas e 46 minutos. Ouvimos aí a fala do Dr. Alessandro Brito, né? Voltando aí ao nosso Comunidade em Ação. Depois de um bom tempo, né, pô? É o pai, nosso pai da matéria. Obrigado aí pelas palavras do Dr. Alessandro Brito. Obrigado. Pois é, 15 horas e 46 minutos. Vamos dando continuidade ao Comunidade em Ação. Olha só, quero deixar aqui um abraço para meu amigo Francisco Aragão, da Rádio Web Alta Estação, lá na Lagoa das Flores. Grande abraço aí, nosso amigo que está com um programa aí, Wilson. Às 11 horas, um programa de jornalismo estreou nesta segunda-feira. Parabéns aí ao nosso querido Francisco Aragão. Muito bem, são 15 horas e 47 minutos. Estamos apresentando Comunidade de Ação. Olha, são 47, está chegando o final de mais uma edição do nosso programa. Mas antes, lembrar aqui, viu, Marcondes, que nós não podemos esquecer. Alcine Nunes Sobrinho, ele era dono daquela serralharia que tinha ali na Vivaldo Mendes. Com a São Geraldo. Isso, com a São Geraldo. E que ele contribuiu muito com o crescimento dessa cidade. Ele colaborou muito com o desenvolvimento dessa cidade através da sua profissão de grande profissional que ele era. Era um serralheiro ali naquela região muito conhecido, competente e que era procurado por muitas pessoas. E chegou o momento da gente agora ajudar o Alcino. Alcino está hospitalizado, ele está no hospital de base, ele está precisando de sangue. Os senhores doadores ou amigos do Alcine Barros, está na hora de ajudar o nosso Alcino. Alcine Barros, Alcine Nunes. Está na hora de ajudar o Alcine Nunes. Ele está precisando de sangue. Hospital de base, rua, deixa eu ver aqui o endereço. Filipinas, Avenida Filipinas. Avenida Filipinas, isso, Avenida Filipinas. Loteamento Cristo Rei, Felícia, atrás do hospital de base, em nome de Alcine Nunes, Alcine Nunes Sobrinho. Está na hora da gente ajudar o amigo Alcine. E o tipo de sangue? Alcine é uma pessoa extraordinária. Uma pessoa extraordinária. Um homem de valor, um excelente pai de família, grande homem, grande profissional, que contribuiu muito com a Vitória da Conquista e agora está na hora de Conquista lembrar disso. Vamos ajudar Alcine Nunes, o nosso querido Nunes, amigo meu, amigo nosso, e a gente precisa disso. Doe sangue. Uma laço doar seu sangue, seja de que tipo for. Lá eles fazem a troca. O importante é você ajudar o nosso amigo Alcine Nunes, tá bom? Grande abraço a todos, eu espero que muita gente vá doar sangue lá para Alcine Nunes, tá bom? São 15 horas e 49 minutos, Dilson Bebê. Brasil, mais uma tragédia na BR-030. Casal de idosos e de filhos morreram após batida entre carro e caminhão. Vítimas eram de Jiquié.
Na segunda-feira, dia 17, 4 pessoas morreram em uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-030, entre Brumado e Rio do Antônio, no centro-sul da Bahia. Ele botou centro-sul, mas não é centro-sul não, né? As vítimas foram identificadas como Lorival Leal dos Anjos, 89 anos, Luzia Coreia Bonfim, 99 anos, Jane Sueli Bonfim dos Anjos, 54 anos, e Evandro Bonfim dos Anjos, 52 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, os veículos seguiram em direções opostas na rodovia, mas as causas da batida ainda são desconhecidas. Após o impacto, os carros saíram da pista, deixando o automóvel completamente danificado. O esposo de Jane, que também estava no veículo, foi resgatado em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, em Brumado. Todos faleceram no local e os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal pelo Departamento da Polícia Técnica. Será que existe algo que a gente possa, assim, culpar, ou pelo menos tentar explicar o que está acontecendo com tantos acidentes? Eu continuo batendo naquela ideia. As rodovias que nós temos foram construídas na década de 80, 70, 80. Isso. O fluxo era 1. Hoje é 10 vezes maior. Muito maior. Já que os governantes não têm recurso, não têm competência para fazer ampliação, melhoria, sejam honestos com a sociedade, tenham a humildade de fechar as fábricas de carros e permitir que novos veículos, porque não tem como, Brasil. Não tem como. Como é que você tinha uma casa com 3 cômodos na década de 70, aí seus filhos, você casa, vem filhos, de filhos vem netos, vem bisnetos, todos morando nessa mesma casa com esses 3 cômodos. Não tem condição. Não tem condição. Governos, por favor, sejam honestos. Assuma de vez para o Brasil. Que o país está quebrado. Porque vocês são incompetentes. Ou então o país foi assaltado. São 2 milhões de caminhões que temos no Brasil rodando nessas rodovias. Lembrando que esse trecho 030 entre Brumado e Santo Antônio não tem acostamento e muito mal sinalizado. Pronto, viu? Pronto, pô, tá beleza. O problema aqui é o seguinte: segundo as informações da história, houve o golpe de Estado porque o Brasil estava indo à bancarrota. Bancarrota era falência e influência comunista, tá? Aí deram-se o golpe, mas trabalharam, fizeram a ponte Rio-Niterói, fizeram grandes rodovias, o batalhão de engenharia do Exército sempre trabalhou, e de lá para cá, quer dizer, tem 1000 pontes, foram feitas pelo regime militar, essas pontes estão em ruínas agora. Por que que o regime democrático não preservou? E onde está indo nosso dinheiro? Cadê os impostos? Todo mês bate recorde. Esse mês bateu recorde, já bateu recorde novamente, mês de janeiro. Entendeu? O PIB cresceu. As exportações aumentaram. Inventaram até vender o que não tem ainda, porque a venda futura, ele não prevê 2027, 2028 já está vendido. E o dinheiro? Fazem o quê? Precisa investimento na infraestrutura do Brasil, senão vai quebrar os brasileiros novamente. Hoje eu vi de um comentarista conhecido aqui, Vitória Conquista, que o que gasta o STF hoje, no recurso do país, é o PIB, meu Deus, é o orçamento anual do Rio Grande do Norte. Você tem ideia? O que custa o STF o Brasil? O STF. É o STF Brasil. Agora, Brasil, lembrando aqui que não é só acidente terrestre que está acontecendo, não. Não. Hoje houve um caso de um acidente aéreo. Só falta agora o avião lá no Canadá, ele capotou. Ele pousou e capotou. Não vai entender um negócio desse. Perdeu as 2 asas. Lá no Canadá. Perdeu as 2 asas. Todo dia nós estamos ouvindo a notícia de que um avião que seja grande, médio ou pequeno está caindo. Segundo o portal CNN, incêndio no Projac afeta a cidade cenográfica da novela Dona Min da Globo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 militares de 7 unidades foram acionados para atender a ocorrência. Aí.
Meu Deus. O Aí. portal CNN agora. Notícia, viu? Incêndio, tá, o negócio Um tá- incêndio atinge uma área da cidade cenográfica dos estúdios da Globo, no bairro de Curicica, né? Na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 18. A área afetada faz parte das gravações da novela Dona Mim, segundo informou a TV Globo. Pois é, enquanto isso está acontecendo desastres, mais desastres e mais desastres, e mais tragédias e mais tragédias, a dengue no Mato Grosso do Sul recomenda remanejar doses de vacina a municípios não contemplados ou ampliar faixas etárias, que a coisa está pegando. E quem vai falar isso para nós é a Mingote. A Mingote, o Ministério da Saúde do Mato Grosso do Sul, publicou uma nota técnica nessa última sexta-feira com orientações do Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Vamos ouvir com a Mingote falando sobre esse assunto. São 15 horas e 55 minutos. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica na última sexta-feira, 14 de fevereiro, com orientações do Departamento do Programa Nacional de Imunizações sobre medidas que deverão ser adotadas para otimizar o uso das doses de vacina contra a dengue em todo o país. A recomendação é remanejar doses da vacina a municípios ainda não contemplados com doses ou ampliação a faixas etárias que ainda não foram selecionadas, seguindo critérios de validade dos imunizantes. Para as vacinas com validade em até 2 meses, a recomendação é remanejar as doses para municípios ainda não contemplados pela vacinação contra a dengue ou ampliar a faixa etária para a vacinação, contemplando pessoas de 6 a 16 anos de idade. Já para as vacinas com validade em até 1 mês, a estratégia de imunização poderá ser expandida até o limite de idade especificado na bula da vacina, abrangendo a faixa de 4 a 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade, conforme a disponibilidade de doses do município. Além disso, o documento aponta que a expansão do público-alvo deve considerar a disponibilidade de doses e a situação epidemiológica de cada estado e município. O Ministério também deve ser informado pelas unidades federativas sobre a implementação da estratégia. A nota técnica menciona que a recomendação é uma estratégia temporária. A pasta informou ao Brasil 61, em nota, que o remanejamento de doses do imunizante é de responsabilidade dos estados. Dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, atualizados dia 17 de fevereiro, com informações até o dia 15 de fevereiro, apontam que este ano o Brasil já registrou mais de 324 mil casos prováveis de dengue. Houve 126 óbitos pela doença e há 309 mortes sendo investigadas. São Paulo lidera em número de casos graves da doença, com 2.035 casos e 99 óbitos. Até agora, o estado registrou mais de 190 mil casos prováveis de dengue. Além disso, possui o segundo maior coeficiente de incidência da dengue por 100 mil habitantes, de 414,4. Acre possui o maior coeficiente de incidência da doença no país, sendo 595,3. Porém, o estado possui 5.242 casos prováveis e 2 óbitos. Minas Gerais ocupa a segunda posição em relação ao número de casos prováveis em 2025, com mais de 35.700 registros, com coeficiente de incidência de 167,6. O estado mineiro registrou 4 mortes por dengue até agora. Já Goiás é a terceira unidade da federação com mais casos prováveis de dengue este ano, totalizando mais de 17 mil. O coeficiente de incidência está em 238 a cada 100 mil habitantes, sendo o quarto maior do país. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, são 15 horas e 58 minutos. Estamos encerrando mais uma edição do programa Comunidade de Ação. Triste, muito triste com essa notícia da dengue e com o número de incêndios e tragédias que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo. No mundo. Então, o único caminho é Jesus Cristo. Oração, muita oração. Joelhos, as orações. Muita não tem oração. jeito. É o único Se caminho. o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Assinado. Jesus Assinado. Rapaz, o nome do cidadão Samuel. O profeta foi Samuel. Muito O bem. escritor. Um abraço, meu amigo Deus Bebê. Até amanhã. Até amanhã, Luiz Brasil. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a você. E lembre-se. Como é aquela música? O cowboy vai te pegar.
E lembre-se, não. lembre-se sempre de dizer, como o Moisés disse, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Meu amigo Jonathan Silva, um abraço. Boa condução aí da nave. Ah, cadê o barulho da nave, hein? Vai ter que ter o barulho da nave aí. Como é o barulho da nave? Não sei. Como é que... Boa tarde, meu amigo Jonathan Silva. Boa tarde, Wilson Brasil. Até amanhã. Até amanhã, Brasil. Pronto. Firme e forte.